E os ucranianos vão recuando de várias áreas estratégicas no fronte leste, principalmente, por exemplo, em Kurakhov, aquela região do entorno de Kurakhov. E saiu um vídeo, tá? Mostrando exatamente como tinha ocorrido. Um detalhe importante é que, primeiro, deixar o vídeo aqui, mostrar o vídeo. Esse é um vídeo do front, tá? Mostrando então alguns tipos de proteção, arame farpado de alguns setores, né, para dificultar o avanço. E aí chega a infraestrutura normalmente escavada, concretada, né, tem toda uma pequena infraestrutura, escada, um certo isolamento térmico, né, um período local de frio, então tem que ter um isolamento, um certo é pré-moldado, mas também dá a entender que tem certo isolamento por conta do frio e do calor. E o fato é que os soldados ucranianos, ó, local de dormida, ó, local de posição de tiro, e o que tem ocorrido muito é exatamente os ucranianos abandonarem locais como este. E um dos motivos, basicamente, é sendo sufocados pela presença dos soldados russos. Para você ter uma ideia, tem batalhões, tá? Tem alguns batalhões que chegam a ter o normal de qualquer batalhão, tanto na Ucrânia como na Rússia, é entre 300 e 600, tolerável 500 homens em um batalhão. Para você ter uma ideia, existem batalhões com cerca de 8 soldados, 10 soldados. O batalhão já se destruiu por completo praticamente. Para ter uma ideia, o próprio Zelensky, ontem, em entrevista, né, uma das muitas entrevistas dele, ele falando exatamente que os próximos soldados que vão começar a ir para o fronte não vai ser mais criado nenhum tipo de brigada, tá? Lembrando que brigada é um nível, além da tem a divisão, que é o maior nível normalmente. A divisão tem a brigada que comporta entre 3.000 e 5.000 homens e aí vai caindo, né? Regimento, depois batalhão e companhia e pelotões, né? Pelotões ou infantaria. O fato é que até Zelensky informou que os próximos soldados que vierem, que forem para o fronte, não vai ser criado nenhum batalhão, nenhuma brigada nova, ou batalhão novo, algo do tipo. Os soldados vão ter que ser incrementados na própria estrutura que já existe, não vai ser criada nenhuma numeração nova. Isso se deve principalmente porque muitos soldados que foram treinados, até os soldados que foram treinados, né, na Europa, uns na França isso aconteceu, fugiram. Outros soldados que estão sendo treinados na retaguarda ucraniana também, quando chegou finalmente, desertaram logo de início. Muitos morreram, não sabiam para onde ir, né? Não sabiam que atitude, que ação deveria tomar, simplesmente abandonaram, feita essa infraestrutura próxima a Kurakhov, que abandonaram. Isso tem muitas delas. Em Pokrovsk, isso também aconteceu. Esse tipo de infraestrutura que eu mostrei aí, tá? Com um sistema que escavam, né? E tem uma concretagem, tem um isolamento, tem locais de tiro, tem locais que nessa imagem não dá para ver, mas tem outros vídeos que mostram também saídas de emergência, são túneis maiores, pequenos túneis, digamos assim, que são criados usando essa infraestrutura. Então, os soldados estão deixando, estão abandonando esse tipo de estrutura com medo, enfim, por não estarem preparados a um conflito em que, no final das contas, não estão vendo mais sentido em lutar. Então, cada vez mais a situação ficando grave, como esse exemplo aí vocês viram tem várias imagens que assim não pode estar mostrando aqui no YouTube esse tipo de imagem, mas no X tem muito, Telegram, mostrando o confronto mesmo ocorrendo, quase que em tempo real, de casos em que às vezes eles mandam para explodir locais como esse, por isso que os soldados ficam com medo. Muitas vezes ficam atirando de longe, mandam drones para confirmar a posição. Às vezes soltam bombas na entrada dessas estruturas. E, em alguns casos, quando os soldados russos avançam muito rápido, jogam as chamadas mochilas explosivas, né? Ou mochilas malucas. Os russos pegam minas terrestres, adaptam ela para, né, fazem uma modificação e jogam a bolsa
com essa mina, e aí explode o que tem dentro, uma explosão grande, a mina que é usada para destruir blindado, né, joga dentro de uma área dessa fechada, a coisa não vai sair muito boa. Em alguns casos, quando os soldados saem, terminam sendo, levam tiros, morrem, enfim. Ou, em alguns casos, se rendem antes ou simplesmente saem em fuga. Então tá aí a situação. Essa é uma das muitas situações que tem ocorrido neste momento, que fica claro o quanto está fragmentado os soldados, tá? As brigadas que já existiam, regimentos, batalhões do lado ucraniano foram se desmanchando, e chegou ao ponto do próprio Zelensky confirmar isso, de que não seriam mais criadas novas brigadas e pelo menos batalhões, né? Seriam readaptados, né, os soldados novos em locais que já tinham pelo menos alguém mais experiente para comandar e fazer aquilo que está acontecendo, que é até o último homem, né, como está acontecendo em Toretsky, em Chassif Yar, como aconteceu em próprio Kurakov, como vai acontecer em Dakhne, né? Infelizmente, às vezes praticamente perdido o local, os russos, no caso, por exemplo, em Toretsky, mais de quase 100%, 98, 99% do território ocupado, e mesmo assim, os comandantes que estão longe mandam os soldados ficarem naquela posição, e aí ou eles têm que se render, ou, né, terminam morrendo num cerco mais forte e mais violento que terminou ocorrendo no local.